Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os Jogos Mortais 10. Será esse filme é interessante? Será que ele tem a mesma essência dos outros Jogos Mortais? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião, fique ligado no vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like, beleza? Então, bora pro vídeo. Esperando uma cura milagrosa, o adoecido John Kramer viaja para o México para um procedimento médico e arriscado experimental. Mas ao chegar ao destino, se depara com um ambiente macabro e descobre que toda a operação é uma farsa para enganar pessoas já vulneráveis. Agora armado com um novo propósito, o infame serial killer usa armadilhas insanas e engenhosas para virar o jogo contra os vigaristas. Eu sou muito fã dos Jogos Mortais, algo que eles conseguem misturar dois pontos. A parte policial, que mostra eles desvendando as armadilhas do Jigsaw, e ao mesmo tempo a gente tem a parte central, onde a maioria das pessoas se interessam, que são as armadilhas, coisa brutal, bem agoniante. As pessoas que estão lá é que fizeram mal para a sociedade, e foi por isso que estão dentro do jogo feito pelo Jigsaw. Se a maioria dos filmes dos Jogos Mortais tem a parte do policial e a parte brutal, que são as armadilhas, nesse filme basicamente a gente não tem a parte central, que é os policiais, e sim focado nos médicos que mentiram pro John Kramer, que falaram que eles iam ter uma solução muito interessante, que é uma tecnologia nova, inovadora, onde conseguiria retirar o seu câncer terminal no cérebro, mas que na verdade tudo isso era uma farsa, só para roubar o dinheiro deles. Obviamente, depois o John Kramer descobriu isso e essas pessoas que estavam envolvidas entraram no jogo. Se sobreviver, tá ok, tá liberado. Um dos pontos fortes dos Jogos Mortais é sempre evoluindo as suas armadilhas. Fica mais violentos, mais grotesco. Isso era um ponto forte dos Jogos Mortais. A resolução das armadilhas também era um ponto interessante, porque sempre evoluía as armadilhas, sempre era um ponto forte deles. Porém, entretanto, o 10º filme dos Jogos Mortais deixou a desejar e muito nesse ponto, porque as armadilhas são muito simples. Não estou dizendo que eles vão sobreviver ou vai morrer, isso você tem que ver o filme para saber sobre isso. Porém, não é tão interessante, não é tão inteligente essas armadilhas, porém é bem grotesco, bem violento sim, em algumas armadilhas sim. Porém, eu sentia muita falta, e eu sinto falta realmente do ar de Escape Room. Cada um está no mesmo ambiente, ou cada um está no ambiente para poder passar numa outra fase. Senão, ou todo mundo morre, ou uma determinada pessoa morre. Então, esse ar de Escape Room não tem mais, e é assim, é no ambiente só, e cada um vai tendo a sua vez para poder morrer. Então, deixa eu desejar alguns pontos, né? Mas o ar de Jogos Mortais ainda existe, e é legal sim, né? Se você gosta de Jogos Mortais, é um prato cheio. Um dos pontos alvos dos Jogos Mortais, que é uma marca registrada do filme, que basicamente todos os Jogos Mortais sempre tem uma morte no início, uns jogos no início, para assim começar o filme de fato. É uma marca registrada do filme, então esse não deixa a desejar. Não é bem no início, mas logo depois de alguns diálogos tem um jogo. É bem legal, bem interessante, e pra mim é o melhor jogo de todos, é aquele que tem os tubos nos olhos, né? Que tem até um pôster desse cara. É bem legal, bem interessante, e nesse filme a gente vê um pouco mais do lado pessoal do John Kramer, algo que nos outros filmes se tinha era uma coisa mais curto, mais breve, e era às vezes um flashback. Nesse caso é muito mais, a gente vê um pouco mais do lado do John Kramer tentando ter uma solução sobre seu câncer terminal do cérebro, e algo que isso é muito mais um foco principal. Mesmo que ele se passa entre o primeiro e o terceiro filme dos Jogos Mortais, né? Assim, ele é muito, eu sinto que ele é um pouco mais isolado, mesmo tendo umas participações especiais, né? Mas eu ainda sinto que se você nunca viu nenhum filme de Jogos Mortais, você pode ver esse, que você vai entender a história do começo e fim, você não vai ficar perdido. Bom, o filme tem umas surpresas no final do filme, que é assim, é meio imprevisíveis, mas ao mesmo tempo é interessante, que todos os filmes dos Jogos Mortais sempre tem alguma surpresa bombástica ou não, às vezes meio clichê. Eu achei interessante, porém ter uma criança no final do filme, pra quê? Qual o sentido disso? Sabe, tem umas coisas no filme que eu não acho interessante, porém eu acho que assim, a maioria das pessoas, principalmente quem vai querer ver os Jogos Mortais, como a ordem cronológica do filme tá toda bagunçada, aproveita o filme o jeito que tá, pela violência, por tudo que o filme quer te dar, quer te mostrar e pronto.
Porque, assim, é muito bagunçada a ordem cronológica e tal, que parece que ele é realmente o 10º filme do que eles faz a parte lá do 3º filme, sabe? Então, é bem bagunçado esse ponto da linha dos Jogos Mortais. Bom, eu gostei bastante desse filme, eu acho que, assim, tá no nível dos Jogos Mortais. Lógico que o primeiro filme é o melhor, eu acho que tem um ar de suspense e ao mesmo tempo tem sua violência, mas muito menor do que qualquer outro filme dos Jogos Mortais. Esse 10º filme dos Jogos Mortais, ele não mostra realmente a parte gráfica da violência, mostra mais a expressão do ator do que a violência do que os outros filmes aconteciam. Você via mais a violência explícita, né? Porém, se você gosta do universo de Jogos Mortais ou você nunca viu, pode ver esse medo porque você vai gostar, tem sua violência e tem tudo bem calculado e é bem legal. Ele não é lento, assim, às vezes as pessoas pensam, nossa, será que é meio lento pela introdução do John Kramer, na procura de uma cura da sua doença e tal. Não, ele é bem movimentado, bem interessante, então se você gosta desse universo, gosta de um terror mais violento, você vai curtir esse filme e eu tenho certeza, porque eu gostei demais. Lógico que tem algumas falhas, alguns furos, algumas coisas que não faz sentido, mas é um bom divertimento, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, esse filme tem pós-crédito, bem no início, é interessante, não é aqui um pós-crédito que vai dar um gancho para o futuro dos Jogos Mortais, mas é uma coisa interessante de ver também, tá? Então é isso então, espero que vocês gostaram da minha opinião sobre Jogos Mortais 10. Então é isso então, não esquece de curtir, comentar e dar um like, beleza? Então, falou e fui!